O Evangelho já chamei até o Evangelho de Isaías, né? O livro de Isaías é chamado de o quinto Evangelho, às vezes por alguns estudiosos. É chamado às vezes de o Evangelho do Antigo Testamento. Por que o quinto Evangelho, ou o Evangelho do Antigo Testamento? Porque é o livro do Antigo Testamento que mais fala sobre Jesus, que mais tem profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. Passemos então a 10 lições baseadas no livro do profeta Isaías. A primeira lição, meus amados irmãos, é que nós vemos na lição, meus queridos, que aqui logo na página, meus irmãos que acompanham pela lição, logo aqui na página 1, número 1 aqui da lição, né? Nós vemos que o profeta Isaías, ele pode ter tido na verdade, ele pode ter tido sangue real. Está logo aqui, ó, na primeira coluna da lição. Ele pode ter tido sangue real, isto é, ser descendente de reis, da família real. Mas uma coisa, isso não se sabe com certeza, mas uma coisa é certa, ele teve contato com a corte e com os reis. Então, meus amados, aqui a primeira lição que nós temos aqui é que mesmo em contato com o poder político, o verdadeiro servo de Deus mantém-se fiel a Deus e a sua palavra. Esta é a primeira lição. Segunda lição, no livro de Isaías. O profeta Isaías, ele recebeu altas revelações de Deus, como nós vamos ver no prosseguimento, lendo o capítulo 6 de Isaías. Mas o profeta Isaías, ele mantinha a consciência da época em que ele vivia. Segundo um autor chamado Clyde F. Francisco, que está citado na lição, veja bem, Isaías era um membro de uma classe seleta de homens, irmãos, que podem sonhar sem esquecer o mundo que os odeia. Isto é, sonha grandes sonhos, como diz um certo autor, cabeça nas estrelas, né? Pés no chão, cabeça nas estrelas. Esse era o Isaías, mantinha os pés no chão, ele via a realidade à sua volta, mas ele também era capaz de ter altas revelações, não sonhos dele mesmo, mas visões vindas de Deus. Louvado seja o Senhor. Diz aqui o autor ainda, Clyde T. Francisco. Isaías podia falar de paz e de um reinado messiânico e de repente irromper em um ardente discurso contra a perversidade, a injustiça, a imoralidade e a infidelidade prevalecentes. Ele tinha essa capacidade. Ele não era um ser alienado só porque tinha visões de Deus, ele tinha consciência do que estava acontecendo na sua época. Então, esta é uma segunda lição no livro de Isaías. O pregador do Evangelho é aquele que anuncia a revelação de Deus, anuncia a palavra de Deus baseada na Bíblia, para usar uma expressão de João Calvino, sob a ótica das Escrituras, mas sem ignorar quem está diante dele, quem é o seu ouvinte, o seu contexto social e histórico. Terceira lição baseada no livro de Isaías. O profeta Isaías, ele anunciava o juízo divino sobre as nações. Nós vamos ver isso em vários versículos, como nós vimos na lição passada, o capítulo 1 de Isaías, capítulo 10, enfim, em vários lugares ele anuncia o juízo sobre os idólatras, nações idólatras e sobre o próprio povo de Israel, tanto os do reino do norte, do povo de Israel, quanto os do reino do sul, os descendentes de Jacó, os israelitas que viviam no reino do sul. Aqueles que eram idólatras, que abandonavam o Senhor, ele anunciava o juízo divino sobre aqueles que também praticavam opressão aos pobres, injustiça social, ele anunciava o juízo divino. Mas ele era também um profeta da graça. E esta é mais uma lição que nós temos no livro de Isaías. O servo do Senhor é aquele que anuncia o juízo divino para todos os pecadores, mas também anuncia a graça para o pecador, para os pecadores que se arrependem. Isaías 1,18 diz, traz o convite da graça, o próprio Deus falando,
Vinde, pois, e arrazoemos, quer dizer, pensemos, cogitemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aqui escarlata e carmesim lembram o vermelho do sangue, porque porque às vezes eles praticavam uma violência contra o próximo. Então, ainda que fosse um pecado horrível, Deus promete que há purificação, como diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, há uma condição, esse ser aí é condicional. A graça de Deus, ela nos salva incondicionalmente, mas há uma condição para aquele que quer ser perdoado. Embora o próprio Espírito Santo opere produzindo esse efeito, se esse ser aí é uma condição condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então, esta é a terceira lição baseada no livro de Isaías. O verdadeiro servo de Deus anuncia o juízo divino, mas anuncia também a graça divina. Não pode deixar, o verdadeiro servo de Deus não pode deixar de anunciar a lei de Deus. E que o pecado é a transgressão da lei, como está também lá em 1 João. Mas o servo de Deus, o pregador, também anuncia que a graça, que há perdão, que há purificação, que há restauração para aqueles que se arrependem. Amados irmãos, vamos então aqui agora à quarta lição no livro de Isaías. Aqui na lição diz que na tradição judaica, o profeta Isaías, ele pode ter sido martirizado pelo rei Manassés, segundo a tradição judaica. Tradições judaicas de pouco crédito dizem que Isaías foi martirizado por Manassés, pelo rei Manassés. Se o ministério dele se estendeu até Manassés, porque alguns acreditam que foi antes, que terminou em Ezequias. E que eles mandaram serrar Isaías pelo meio, né? Ou assim, enfim, não se sabe exatamente. Às vezes tem umas publicações nas redes sociais sobre isso, mas isso é uma tradição judaica, não está escrito nas escrituras e não se tem certeza disso. Mas uma coisa estamos certos, todo profeta verdadeiro, todo servo de Deus verdadeiro era perseguido, sofreu perseguição. Nós lembramos de muitos mártires na história. Estamos agora chegando à época do dia da reforma, não é? Protestante, 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517 é o marco oficial da reforma protestante, porque neste dia Martinho Lutero fixou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas famosas 95 teses, fazendo vários questionamentos à prática religiosa de sua época. Então, por isso, este é o marco oficial da reforma. Meus amados, então nós tivemos muitos mártires na história da igreja. Por que lembrei da reforma? Porque antes da reforma, cerca de 100 anos antes, John Hus foi morto numa fogueira, um mártir, não é? E nós tivemos assim centenas, irmãos, milhares de mártires, talvez milhões de mártires ao longo da história, na época de Roma Antiga, no Coliseu Romano, mas também ao longo da história. E ainda hoje em dia tem o site lá Portas Abertas, que tem a página Portas Abertas no Instagram. Eles estão sempre anunciando quando há perseguições e mortes pelo mundo, quando eles falam da igreja perseguida. Amados, vamos agora ao texto de Isaías. Agora eu passo então para a quinta lição baseada no livro de Isaías. Para quem está acompanhando a lição, é o segundo ponto, a chamada de Isaías. Nós vamos ler aqui então Isaías capítulo 6 e vamos ver aqui 5 lições baseadas em Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1, meus irmãos, diz o profeta Isaías:
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Meus queridos, o rei Uzias é considerado um rei que foi um bom rei para o reino do sul, para o reino no qual o profeta Isaías profetizava. O rei Uzias fez um excelente governo, mas infelizmente ele é uma espécie como aqueles heróis trágicos de Shakespeare, né? Que acabam tendo um fim trágico, ou aqueles reis, né, trágicos. Enfim, parece um personagem de Shakespeare. Foi tudo muito bem, mas no final ele acabou cometendo erros. E foi no final da vida do rei Uzias, no ano da morte, no ano em que morreu o rei Uzias. Presta atenção no quanto a Bíblia é exata, irmãos. Isaías teve uma visão do Senhor, mas não foi uma visão em um momento qualquer. É dentro da história. O Eterno invadiu o tempo. É por isso que C.S. Lewis, ele fala assim que uma das expressões que mais o marcou, eu não lembro exatamente qual nem onde exatamente, mas ele menciona, eu acho que foi lá no livro sobre Malcolm, né? Eu acho que é Malcolm, um livro que fala sobre a oração. Ele usa assim que ele estava lendo, acho que era Lucas, o Evangelho de Lucas. Parece que é um texto de Lucas ou Atos, em que ele leu uma expressão semelhante assim, era madrugada, ou era a hora tal. E C.S. Lewis fala, isso me deixou muito marcado, porque eles mencionam a hora exata, o momento exato do acontecimento. E isso fez com que C.S. Lewis cresce cada vez mais na palavra de Deus. Aqui Isaías está dizendo, em que ano que eu tive a visão? Não foi num tempo qualquer, não foi num lugar qualquer, não estou inventando isso da minha cabeça, foi no ano da morte do rei Uzias. No momento exato ele disse, eu vi o Senhor. Amados, a lição que nós temos aqui é a lição da soberania de Deus. Aqui a palavra Senhor, no original hebraico, eu consultei há pouco, a palavra é Adonai. Às vezes, quando você vê a palavra Senhor na Bíblia, aqui no livro de Isaías mesmo, se você for lá no Isaías capítulo 1, versículo 18, aparece a palavra Senhor, diz assim, vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. Na minha Bíblia, versão revista e atualizada, Senhor, Isaías 1,18, está escrito com todas as letras maiúsculas. Quando, normalmente, nas Bíblias de tradução clássica, como a revista atualizada, Almeida Corrigida Fiel, enfim, essas Bíblias antigas, elas trazem todas as letras da palavra Senhor em maiúsculo, é porque no lugar, se você for no original hebraico, ali está Iavé, ou às vezes alguns transliteram para Jeová. Então ali está Iavé. E quando está Senhor, com só a primeira letra maiúscula, como é o caso aqui de Isaías capítulo 6, versículo 1, está aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, está com S maiúsculo e o restante minúsculo. Quando está assim, neste caso aqui específico, é Adonai. Iavé é o nome de Deus, é aquele nome que Deus deu a Moisés com a junção das vogais, lembra? O tetragrama sagrado com as junções das vogais de Adonai, por isso pode ser pronunciado Iavé, porque crê-se que com as 4 consoantes lá, não se poderia pronunciar Iavé, quer dizer, o nome de Deus, era impronunciável, porque não se pronuncia uma palavra só com consoantes, inclusive na língua portuguesa. Mas vamos nos focar aqui. Por que está Senhor aqui? Por que está Adonai? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. Senhor aqui, irmão, significa soberano. É Adonai. O que é Adonai? O pastor Paul Washer, no livro O Único Deus Verdadeiro, que você pode ler em forma de e-book, está lá no Google, você pode encontrar, por exemplo, no site Voltemos ao Evangelho, ou no site Monergismo. Lá, quando ele fala dos nomes de Deus, eu acho que é o último capítulo do livro, quando ele fala de Adonai, ele faz a seguinte afirmação: o que significa Adonai? Significa que, diz Paul Washer,
Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas, sem exceção. Quer dizer, Deus reina sobre tudo, não há exceção. Jesus disse, amados irmãos, afirmou que nem um pardal, nem um passarinho cai em terra, isto é, morre, se Deus não ordenar, se Deus não determinar ou consentir. Às vezes algumas Bíblias traduzem por consentimento, se não for segundo o consentimento de Deus, se não for segundo a permissão de Deus, outras Bíblias traduzem. A Almeida Corrigida Fiel traduz, se não me engano, se não for segundo a vontade de Deus, ou seja, Deus é soberano. O servo de Deus reconhece a soberania de Deus, o verdadeiro servo de Deus. Esta é a lição que nós temos aqui. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Na verdade, Deus está acima o trono de Deus está acima de todos os tronos, de todos os governantes do mundo. Deus reina absoluto. Quando fala assim que as abas de suas vestes, aqui porque os reis, é uma imagem dos reis antigos, irmãos. As abas das vestes, porque os reis eles usavam aquelas roupas largas, lembra? Como se fosse uma camisa por cima da roupa, aquelas roupas largas que se esticavam, como fosse uma beca, né? Só que largona. As pessoas mais pobres e simples usavam roupas mais justas, já os reis e as pessoas mais importantes, principalmente os reis, por isso que diz assim, as abas de suas vestes enchiam o templo. Deus soberano sentado no seu trono, como diz o pastor Hernandes, Deus está sentado na cabine de comando do universo. O Senhor Jesus Cristo reina absoluto sobre todas as coisas. E essa visão de Isaías, meus amados, é uma visão, quem é o Deus soberano? Quem é Adonai? Adonai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Então Isaías aqui teve uma visão, pode-se dizer, do próprio Cristo Jesus, reinando, uma visão que na teologia se chama uma visão de Cristo Jesus pré-encarnado. Pode ser esta visão. R.C. Sproul chegou a afirmar, fazer uma afirmação nesse sentido, crendo desta forma. Amados, então essa é a quinta lição em Isaías. Vamos à sexta lição em Isaías, está nos versículos 2 e 4 de Isaías. Diz, meus amados, 2 a 4, diz que serafins voavam por cima do Senhor Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam seus pés e com 2 voavam. Por que cobrir o pé aqui, irmãos? O pé é símbolo o quê? O homem foi feito de barro, né? do pó da terra. Então o pé aqui é símbolo de fragilidade, é um ser humano, ali os serafins, irmãos, que são seres celestiais elevadíssimos. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas são seres celestiais elevadíssimos porque vivem na presença de Deus. Então, meus amados, até esses seres que vivem na presença de Deus sem pecado, eles cobriam seus pés para simbolizar o quê? Diante do Senhor, nós somos pobres seres insignificantes, nós não somos nada diante de Deus. Então, com 2, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Louvado seja Deus. Tem um especialista que eu li no passado que diz que pés aqui, às vezes a palavra usada no hebraico poderia dar o sentido de sexo, mas isso alguém afirmou no passado, eu não pesquisei ao certo a expressão, só lembrei aqui agora, então não vou afirmar isto. Até porque entraríamos naquele debate sobre o sexo dos anjos, enfim, iríamos para um debate que nós não temos provas. Meus amados, então aqui a sexta visão é a da santidade e da glória de Deus. Esses serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como diz o pastor R.C. Sproul, que faleceu em 2017, santo é o único atributo de Deus que é elevado à terceira potência. A Bíblia, todo mundo afirma e sabe que Deus é amor, como está lá em 1 João 4, versículo 8 e também no versículo 16. Deus é amor, mas as pessoas às vezes ignoram que Deus é santo.
A Bíblia não diz assim que Deus é amor, 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 mas diz que Deus é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus que é elevado à terceira potência. Santo quer dizer, de uma forma simples, que Deus é separado de tudo que é mal, de tudo que é pecado. Deus é separado de toda a sua criação, Deus não está unido a ela, embora Deus seja imanente e sustente a sua criação, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, mas Deus ele é transcendente, ele não está apegado à sua criação, ele não está colado nela, ele não é a natureza, ele não é, nós não somos panteístas, não é verdade? Nosso Deus é um Deus que transcende todas as coisas. Então, a sexta lição é a da santidade e da glória. Os serafins, eles viram que Deus é santo, 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 dizem eles, elevando Deus, elevando a santidade de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Nosso Deus é um Deus de glória. E nós devemos viver para a sua glória em todas as coisas, nas coisas grandiosas e nas coisas simples como beber e comer, quer bebamos, quer comamos, façamos todas as coisas para a glória de Deus. E aí ele prossegue descrevendo, nós não vamos detalhar o texto, né? As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, quer dizer, quando os anjos clamaram que santo, 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 até a estrutura onde eles estavam sentiu um abalo ali, né? Se moveu e a casa se encheu de fumaça, porque pegava fogo, tinha brasas ali. Vamos prosseguir que nós vamos falar dessas brasas. A sétima lição, meus amados irmãos, está no versículo 5. Diante da glória e santidade divinas, Isaías viu a si mesmo e ao seu povo como impuros e incapazes de estar na presença do Senhor. Esta é a sétima lição que nós temos. Alguns profetas, entre aspas, né? Que algumas pessoas se declaram profetas e servos e dizem que têm visões de Deus. Eles às vezes falam com muita confiança e ousadia dessas visões, como eles se sentiram ali, não é? Poderosos. Mas os servos de Deus, da palavra de Deus, os profetas do Antigo Testamento, os do Novo também, eles sentiam o quê? Eles se sentiam como, melhor dizendo, impuros e incapazes. Versículo 6, meus irmãos, versículo 5, aliás, diz assim, disse Isaías, então disse eu, ai de mim, essa expressão, ai de mim é um peso, né? Como Jesus diz lá no seu discurso dos ais, ai de ti, Jerusalém, esse ai de mim aqui é porque eu vou ser destruído. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da visão do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor se sentem impuros e incapazes. Amados, prossigamos. Oitava lição, vamos ver aqui, versículos 6 e 7, nos mostra que Isaías, olha só, então Isaías ele teve essa visão, que ele viu que ele era um homem impuro, que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos viram o Rei. O Senhor dos exércitos. Repetindo, essa caneca eu ganhei da irmã Daniela, lá de Goiás, minha querida amiga, que nós conversamos praticamente todo dia. Meus queridos, a oitava lição é que não importa a grandiosidade do pecado, sempre há perdão, purificação e restauração para aqueles que se arrependem. Diz aqui a palavra de Deus, meus amados, versículos 6 a 7, diz assim, quando Isaías disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, quer dizer, ele viu o seu pecado, o servo do Senhor viu o seu pecado, viu o pecado daqueles que estão à sua volta, e ele fala, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, então um dos serafins, dos seres celestiais que vivem na presença de Deus,
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7 do capítulo 6 de Isaías. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Houve perdão, porque Isaías reconheceu o pecado. Então aqui a lição é: não importa a gravidade do pecado, quando o servo do Senhor, no caso aqui ele já era um servo do Senhor, ou quando qualquer pessoa se vê na presença de Deus, qual é a atitude de quem realmente está na presença de Deus, irmãos? Reconhece-se pecador, vê o seu pecado, vê que não tem, que está perdido, que não tem salvação em si mesmo e só espera no Senhor. E é do Senhor que vem a salvação. Por isso o anjo pegou uma brasa viva que tirou do altar. Ali o altar, meus irmãos, havia um altar ali. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ele tirou ela com a tenaz, mas ele trouxe ela numa mão, né? Ele trouxe na mão. O serafim pegou a brasa com a mão e não se queimou, porque é um ser espiritual poderoso. E tocou os lábios de Isaías, o que é uma prova que o fogo nem sempre destrói. O fogo espiritual, né? O fogo espiritual ele serve também para purificar. E então a iniquidade de Isaías foi tirada e o seu pecado perdoado, como nós já mencionamos, como fala lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos à nona lição, meus amados. E qual foi, meus queridos e amados irmãos, qual foi a atitude daquele que foi purificado e perdoado? De Isaías, versículo 8. Aqui nós temos a nona lição. Qual é a atitude que deve ter todo aquele que foi perdoado, purificado, justificado dos seus pecados? E nós só podemos ser perdoados, nós sabemos. Isaías o foi porque todos os crentes do Antigo Testamento, inclusive Isaías, foram perdoados, purificados, justificados com base na fé no Messias que haveria de vir, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. E nós somos perdoados em que base? Na mesma base do Messias que já veio. Eles olhavam para o futuro como Abraão, que disse para Isaac: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Aí João Batista, né? Cerca de mais de 2000 anos depois, ele aponta para Jesus e para os discípulos que o seguiam. João Batista, lembra que o precursor de Jesus, aponta para Jesus e fala para os seus discípulos em relação a Jesus: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se João Batista desse um brado para toda a história e gritasse para Abraão: Abraão, o Cordeiro que você disse que Jeová, que Iavé, que Jeová Jirê, o Deus da providência, que Ele providenciaria, que Iavé Jirê providenciaria, Ele providenciou, e está aqui diante de mim, Abraão, e todo o povo do Antigo Testamento. É Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Isaías foi perdoado com base na sua confiança no Yeshua. É claro que ele não tinha esses termos, essas expressões, eles tinham a visão do sacrifício, do cordeiro, e criam que Deus enviaria o cordeiro perfeito que seria sacrificado. Mas assim que Isaías se sente perdoado, qual é a sua atitude? Isaías 6,8: depois disso ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que nós aqui plural? Pode ser uma referência à Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta, então, é a lição número 9 do livro de Isaías. 10 lições no livro de Isaías, estamos na lição 9.
Todo aquele que se sente perdoado, purificado, justificado e restaurado à comunhão com Deus tem que ter essa atitude. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir. Envia-me a mim para fazer a tua vontade. Amados, vamos encerrar a nossa lição agora. Vou à última lição, a 10ª lição no livro de Isaías. Meus amados, aqui agora, os irmãos que estão acompanhando a lição, essa lição eu já vou juntar aqui, é o finalzinho aqui está da página, os irmãos estão acompanhando, página 69, quando fala dos versículos 9 a 13, e depois quando prossegue para a parte 2, o contexto profético do ministério de Isaías, onde é mencionado, meus amados irmãos, a Assíria. A lição é a seguinte, eu vou mencionar para eu não me confundir. É a do instrumento. Deus usou a Assíria para derrubar que reino? Primeiramente, a Assíria, haviam 2 reinos, lembra? O reino do norte, o reino de Israel, capital Samaria, e o reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. O primeiro que caiu foi o reino de Israel, o reino do norte, derrubado por Assíria, dominado pelo reino da Assíria, em 722 a.C. Só depois é que o reino de Judá, o reino do sul, foi derrubado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586. Mas agora então, amados, Deus usou a Assíria como instrumento. A lição aqui, e usou Isaías como instrumento para pregar a sua palavra. A lição aqui é a seguinte, que o instrumento usado por Deus para transmitir a sua mensagem, primeiro, ele transmite, como nós já vimos, o juízo divino, mas também transmite a graça divina. Ele apregou que há juízo, que há condenação para aqueles que não se arrependem, mas também transmite o convite da graça, como Isaías 1,18. Vinde, como está lá em Mateus 11, como Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde, a graça, é o convite da graça, é o convite geral para todos. Meus amados, então, a lição aqui é que o instrumento de Deus, a mensagem de Isaías, quando Deus diz vai e anuncia, a partir do versículo 9 em diante, a mensagem iria endurecer o coração daquele povo. Vai e diz a este povo, versículo 9 de Isaías 6, ouvi, não entendais, vede, mas não percebais. Quer dizer, eles iam ouvir a mensagem, mas não iam entender, eles iam ver e não iam perceber. Por que ver e não perceber? Porque às vezes os profetas, além de discursar, eles faziam certos atos proféticos, uma encenação. Isaías 6,10, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha a ele a crer, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converte e seja salvo. Qual o sentido disso, irmãos? Isaías iria pregar para eles endurecerem o coração. É porque a palavra, meus irmãos, a mensagem do mensageiro de Deus, no caso do profeta do Antigo Testamento, ou de qualquer pregador, hoje também, a mensagem ela tem 2 funções. Uma, o convite da graça, ela leva a salvação. 2, ela leva também juízo para aqueles que não se arrependem, para aqueles que permanecem com o coração endurecido. Na verdade, a mensagem do Evangelho para aqueles que não foram chamados, que não são eleitos, para usar uma palavra, como diz do pastor Hernandes, isso aí faz parte lá da sala de comando, né? Nós não sabemos quem é eleito, o chamado é para todos. Para aqueles que não se arrependem, a mensagem, para quem não se arrepende e crê, ela acaba endurecendo mais ainda o coração deles. Então a mensagem serve tanto para a salvação, a mensagem do Evangelho serve tanto para a salvação quanto para a perdição, para aqueles que não se arrependem e creem. Ela tanto amolece o coração, quebra a pedra do coração, porque a palavra, ela quebra a pedra, é um martelo que esmiuça a pedra, né? A penha, a rocha, mas ela também pode endurecer, e ela endurece aqueles que não dão ouvidos à palavra. Então, esta é a lição. O mesmo instrumento de Deus serve para a graça, mas serve também para a condenação, a mensagem e o mensageiro.
E quanto ao próprio mensageiro, a lição é, aqui no caso da Assíria, Deus usou a Assíria, meus amados irmãos, para levar, aí está no último ponto da lição, meus amados, fala aí que Isaías profetizou em Judá, no Reino Unido, de 740 a 701, aproximadamente, mas alguns creem que ele pode ter profetizado mais tempo, até o reinado de Manassés. E aí menciona várias coisas que nós já mencionamos, que ele tinha ascendência, era a época, melhor dizendo, era a época da ascendência do poder assírio, tanto que derrubou o reino do norte em 722, tinha a época do rei idólatra Acás, foi nessa época que Isaías profetizou, na época em que o reino do norte estava extremamente fragilizado pela idolatria, pela opressão aos pobres, porque tinham abandonado a lei de Deus. Meus amados, e então o reino do norte, ele é derrubado. A Assíria, diz aí Isaías 10, 5 a 16, vai mostrar que a Assíria derrubou o reino do norte de Israel, e isso aconteceu em 722 aproximadamente. Os irmãos podem ler aí em Isaías capítulo 10, versículos 5 a 16. Não vou ler todo o texto, obviamente, não dá tempo. Mas os irmãos poderão ler depois. Aí diz, olha só, a Síria derrubou Samaria, capital do reino do norte, Israel, derrubou Israel. Mas eles também já estavam pretendendo derrubar Jerusalém, como está em Isaías 10, 11. Porventura, como fiz, aqui é o Senhor que está questionando a Síria, né? Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Então a Síria pretendia também derrubar o reino do sul, só que não conseguiu, porque depois se levantou lá a Babilônia, e Nabucodonosor foi quem derrubou o reino do sul em 586. Meus amados, aqui então Deus está profetizando contra a Síria, e a lição é aqui a seguinte: Deus usou a Assíria como um instrumento para levar o seu povo à provação, ali dominando o reino do norte, Israel. Mas como a Assíria se comportou arrogantemente, com altivez e não com humildade, o próprio Deus promete castigar a Assíria, quer dizer, o mesmo, aí você pode ver no versículo 2, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez de seus olhos. Está no versículo 12 de Isaías 10. O mesmo, às vezes uma pessoa pode estar sendo usada por Deus, mas não vai para o céu, não vai ser salva. Uma pessoa ser usada como instrumento de Deus não garante o céu, não garante a salvação, não garante a porta de entrada no novo céu e na nova terra. O que garante é Cristo Jesus, meus irmãos. No caso dos profetas do Antigo Testamento, a fé no Cordeiro perfeito que haveria de vir, a fé em Yeshua HaMashiach, o Cordeiro perfeito que haveria de vir. E no nosso caso, a fé no mesmo Cordeiro perfeito que se sacrificou por nós na cruz do Calvário, a fé em Yeshua, a fé em Jesus Cristo. Então, amados, o mesmo instrumento pode ser usado, Deus pode usar o mesmo instrumento para o juízo e para a graça. O mesmo instrumento que é usado por Deus pode ser salvo, mas também pode ser condenado, se este instrumento, se esse profeta, se esse pregador não tiver humildade e dependência de Deus, confiar sua salvação unicamente a Deus. Louvado seja o Senhor. Pois bem, eu finalizo aqui a lição, então. Aliás, quando o profeta Isaías, como eu disse que ele apresenta uma mensagem de juízo e de graça, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 13, lá no finalzinho diz que fala sobre a santa, entre aspas, a santa semente é o seu toco, simbolizando que havia uma esperança minúscula, pequena, como uma semente para aquele povo de coração duro, mas havia uma esperança. Eu termino aqui a minha lição, meus queridos, pedindo que Deus te abençoe,
Que Deus te dê graça neste dia, e a mim também, que nós não possamos ser instrumentos, que nós só possamos ser instrumento para a honra e não para a desonra no reino de Deus, de acordo com essa última lição. E lembrando de Martim Lutero, que ele falou que o mais importante é levar a palavra aos ouvidos, e Deus levará dos ouvidos aos corações. O mais importante, como está aqui na lição, aqui em cima, ó, o mais importante é obedecer o chamado de Deus e fazer a sua obra. Deus te abençoe neste dia e em todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Santo Deus.